todo mundo sem problema. Cara, essa chuva pegou, deixou complicada a coisa. Já tem o horário certo essa chuva, né? Em torno de 5 horas. Estamos live? Estamos, segundo, aqui estamos, só confirmando. Estamos live. Estamos live. Facebook, inclusive. Ok, estamos aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Primeiro, eu queria pedir a todos aí desculpa por um pequeno atraso. A gente teve, principalmente eu aqui, tive problema de locomoção com a chuva. E, no final das contas, cheguei em tempo da gente começar, mas o headphone não funcionava. Bom, a gente está aqui hoje com o Sérgio Hart, que é um consultor especializado em transformação digital. Eu e o Alexandre temos falado muito sobre esse assunto há um bom tempo, né? E hoje a gente trouxe o Sérgio aqui para a gente bater um papo sobre os erros que são comuns em projetos de transformação digital. Então, Sérgio, eu queria primeiro agradecer você por tomar o tempo para vir aqui conversar com a gente e compartilhar com quem consegue nos assistir hoje. Um prazer. Um prazer estar com vocês. Então, a gente tropeça praticamente em empresas que querem ter projetos ou têm projetos de transformação digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente tropeça nas empresas que não conseguiram ter êxito ou que, pelo menos, não aparentam estar andando na direção que esperam andar. Isso é verdade. Hoje, quais são, no final das contas, os principais problemas que as pessoas estão tendo, que as empresas estão tendo? Olha, onde a gente começa? Eu acho que problemas a gente sempre vai encontrar em todo lugar que a gente for e qualquer mudança que a gente for fazer, né? Acho que a transformação digital é uma transformação de negócio e é um problema que você sempre vai ter quando você tem mudanças, né? Na época da reengenharia de processo também, muitas empresas quiseram empreender esse tipo de mudança, poucas conseguiram, né? E eu acho que tem vários fatores aí, né? Mas se eu pudesse classificar um pouco melhor isso, eu diria para você o seguinte: eu acho que tem basicamente 4 tipos de erro, né, que se cometem num processo desse. Eu acho que o primeiro deles são os erros estratégicos, né? Depois eu acho que você tem erros que estão ligados à parte de liderança, você tem erros de execução, e eu acho que você tem erros também de liderança, né? Você tem basicamente 4 grupos de erros que, na realidade, são os pilares, né, necessários para você ter sucesso numa transformação digital. E o que é um erro estratégico, né? Eu vi muita empresa, como, por exemplo, um cliente que eu tive trabalhando, que está há 4 anos fazendo transformação digital, um cliente do setor de construção, já está há 10 anos investindo nisso, há 4 anos ele resolveu montar toda aquela parafernália tecnológica, investir pesado. E quando eu perguntei qual que era a estratégia digital e se ela estava formalizada, né, e cascateada para o resto das pessoas da empresa, eles disseram que não. Então você vê muito isso, né? Ou seja, de repente o dono sabe qual é a estratégia digital, a diretoria sabe, né? A matriz sabe, mas você vai falar na ponta do negócio, ninguém sabe. Muitas vezes não sabe nem que está havendo uma transformação digital. Então acho que o primeiro grande problema é você não ter, do ponto de vista estratégico, né, uma visão digital clara, você não tem um direcionamento claro para você e para o resto da empresa. Acho que é fundamental a empresa saber aonde ela está, qual é a ambição dela e compartilhar isso com todo mundo, né? Porque senão você não consegue, né, chegar lá. Mas muitas empresas também, o que acontece é que talvez a ambição ela não consiga nem ser muito bem definida, né? Ou seja, ela sabe que ela quer fazer alguma coisa digital, ou seja, a palavra é essa mesmo, é uma coisa digital que ela não sabe o que é,
né? O que ela sabe é, do jeito que está, eu não posso ficar, porque eu não estou mais obtendo resultado, ou os meus resultados atingiram um patamar e não conseguem mais se movimentar, eu bati como se eu tivesse batido num teto, e ele não consegue identificar o porquê que ele está nesse teto. E aí, ou seja, vem aquela questão muito de, bom, o que eu vou fazer? Né? Ou seja, no lugar de talvez parar um pouco e analisar o ponto de vista do negócio, que é exatamente o que você está dizendo, ele sai correndo do ponto de vista da tecnologia. E aí a gente acaba caindo naquele problema tradicional de, bom, então eu vou trazer a tecnologia para resolver problemas de processos e com custos, porque eu automatizo um pedaço desse negócio, ou seja, eu digitalizo um pedaço do que eu faço manual, e então isso é transformação digital, porque o meu custo reduz e eu automaticamente começo a ser um pouco mais rentável e voilá, transformação digital aconteceu. Ou seja, é verdade, eu tive um caso também ontem, eu estava conversando com um cara que foi contratado há 3 meses para uma grande empresa, uma multinacional farmacêutica. Realmente, o setor farmacêutico é um setor assim, bastante pesado, né? E, teoricamente, eles têm estratégia digital e tudo, só que no Brasil esse cara me disse que ele está sozinho, ele não tem ninguém com ele, é o responsável pela transformação digital dessa grande empresa química, farmacêutica, e ele falou para mim que ele ainda tem que provar para a diretoria dele no Brasil que o digital vale a pena. Então, eu acho que isso não é nenhum erro, isso é quase que uma catástrofe, porque se você chegar nessa altura da vida e ainda ter que provar para um executivo que você tem que fazer o digital, isso é um suicídio corporativo inenarrável. E tem muita empresa que está nessa situação, ou seja, as pessoas que têm essa resistência natural querem ser convencidas ainda de que o mundo mudou. Eu acho que isso é um erro estratégico, assim, absurdo, e acho que ainda prevalece na maioria das empresas a visão imediatista. Então, o que é a visão imediatista? É reduzir custo. Tem tecnologia nova, ok, então vou botar um robozinho aqui para reduzir meu call center, vou botar um chatbot aqui para ficar falando máquina com o jovem millennial, né? Então, com isso eu fico parecendo que eu sou moderninho, saio no valor econômico, né? Mas eu não estou transformando nada, porque transformação digital, como a gente sabe, é uma transformação de modelo de negócio. Não é simplesmente você digitalizar processo, né? Então, E uma questão de mentalidade também, né? Você não é a tecnologia em si, é como você emprega a tecnologia, né? E isso eu acho que é uma das questões que mais confunde as pessoas, pela própria palavra digital. As pessoas entendem que a tecnologia ela é quase que o fim, enquanto na prática ela é um meio para você transformar o seu negócio, né? É verdade. E você pode transformar de várias formas. Não necessariamente você precisa virar uma empresa de varejo da noite para o dia. Mas você tem exemplos de empresas que são fabricantes, produtores, como a própria General Electric, até mineradoras, né? Não só a Vale do Rio Doce, mas a Codelco, que é um case famoso, né? Que é uma mineradora, aquela do Chile, né? Que morreu gente à beça soterrada. Eles fizeram várias ondas de transformação digital, conseguiram automatizar o processo e com isso salvar vidas, né? Ou seja, evitar mais mortes, porque tudo agora é automatizado, né? Então isso é uma transformação porque eles mudaram a forma de minerar, né? Então é uma forma também diferenciada de você tá usando a tecnologia, mas ainda assim, como você falou muito bem, eu acho que existe uma barreira de mindset enorme. Eu tive conversando também, trabalhando numa construtora, onde você vê nitidamente que os engenheiros acham que o papel deles é construir casa rápido e barato, né? E nessa mudança que está acontecendo na economia, a construtora não é mais uma empresa que simplesmente constrói casa, é uma empresa que vai cuidar da vida das pessoas até o fim da vida dessas pessoas. Porque hoje você está morando aqui, amanhã você está morando em outro estado, depois da manhã você está alugando um apartamento, né? Então, o papel das empresas ele muda em relação a essa nova economia. É até mais do que como usar a tecnologia, é o papel da empresa vis-à-vis essa nova economia, né? E no caso de uma empresa de construção, por exemplo, acompanhar o cara para o resto da vida dele. Não é aquela coisa de entregar a chave e tchau. Agora você só fala com a minha assistência técnica, né?
E você tem, até pegando nesse segmento de mercado, alguns exemplos de mudanças muito significativas estão acontecendo hoje. Por exemplo, essa semana eu recebi 3 propagandas diferentes de imóveis sendo lançados em São Paulo, onde não é mais simplesmente um imóvel, é uma experiência de vida, onde o imóvel está dentro de um contexto onde tem também escritório, dentro do mesmo empreendimento, tem também lavanderia, que eu não preciso ter dentro do meu apartamento, tem alguns serviços básicos que estão incluídos ali. Então, não é mais simplesmente o imóvel, por um lado, né? E por um outro lado, eu vi recentemente um conceito, né, sendo proposto por uma empresa na área de hotelaria, Singapura, se não me engano, onde uma espécie de um apart-hotel é composto por quartos que são veículos autônomos. Então, você literalmente se move com a sua casa de uma cidade para outra, de uma localidade para outra. Quando aquele veículo chega no destino, ele automaticamente pluga as conexões de eletricidade, água, esgoto, sei lá o que, com aquela estrutura central e passa a compor o que seria um edifício daquela localidade. Então, um conceito totalmente diferente, mas que, de certa forma, é uma forma como se está pensando em mudanças que vão afetar esse setor, né? Eu acho que existem erros por uma falta de interpretação do que está acontecendo no mundo, ou seja, qual é o papel da empresa que tem que ser repensado em relação a essas mudanças da nova economia, e uma visão interna também sobre como trabalhar, como passar a trabalhar, né? Então, você, por consequência do nosso sistema capitalista tayloriano aí do século XX, né? Que as pessoas trabalham muito focadas em custo e em excelência operacional, você criou essa visão de silo funcional, né? Então, marketing não fala com venda, que não fala com produção, que não fala com back-office, que não fala com pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que, na verdade, Sérgio, não é que não fala, na verdade é o tal modelo da cooperação que não é o da colaboração, né? É a história do macaquinho, né? E eu acho que o e-mail é um excelente símbolo desse período, né? Por quê? Porque, na verdade, é aquele caso onde um está esperando que aquela parte do todo seja terminada como que na sua forma total. Então, o cara do marketing faz a parte dele, ele passa para o cara da venda, e o cara da venda fala, não, o cara do marketing, você não terminou tudo que você tem que fazer, devolve o macaquinho para lá. E aí, ou seja, tem sempre um fazendo e N esperando, né? Ou seja, não há uma conjunção de trabalho, que é a defesa, digamos, do modelo colaborativo, onde todos estão trabalhando ao mesmo tempo para atingir o mesmo objetivo. Num ambiente cooperativo, todos trabalham para um objetivo, mas não necessariamente em conjunto ao mesmo tempo. E isso é onde dá o silo que você acabou de comentar, né? E o desastre nesse momento de mudança econômica, de novo modelo econômico, onde você precisa agir mais rapidamente, o silo é uma desgraça porque, na verdade, é perda de tempo. E essa perda de comunicação, essa perda de unidade, inevitavelmente atravanca o avanço dos negócios. E aí você perde espaço para quem começou a trabalhar do outro jeito, né? Uma coisa que eu tenho visto muito em alguns clientes que eu estou trabalhando é que, apesar de eles já estarem há anos e com dezenas de squads, né, ou seja, de grupos que são focados em desenvolvimento ágil, né, de projetos de inovação, ainda existem questões com relação a qual é o papel da área de negócio, né, do chamado Product Owner, né? E muitos desses projetos ou desses squads, eles não podem contar com a disponibilidade integral do pessoal de negócio, acaba ficando 80% uma coisa técnica ainda, né? Então você vê que mesmo com a mera aplicação de metodologias, como esse mindset não foi alterado ainda, né, você não consegue trazer as pessoas das várias áreas diferentes de negócio para compor
aquele squad para fazer aquela inovação. Então, não adianta ter tecnologia, não adianta ter metodologia, se as pessoas não estão imbuídas desse papel, desse mindset. Então, essa parte soft da coisa, eu acho que ela é fundamental para se cuidar, senão você tem realmente um problema de jogar dinheiro fora, né? Você aparece no valor econômico, mas quando você vai ver na realidade, não rola nada, né? Eu tive falando outro dia com um cara que era o gerente de informática de uma grande empresa de infraestrutura e energia brasileira, grande, e ele começou a pedir para mim dicas e queria contratar workshops e apresentações. Eu falei, uai, mas espera aí, a sua empresa não fez aquele hub fantástico de inovação que sai no valor econômico toda semana? Ele falou, é verdade, só que a TI não está dentro desse hub. Né? Porra, como é que você vai ter um hub de inovação que não tem a tecnologia, cara? Né? Então, tem muito disso, né? Então, assim, só para a gente ir pulando de erros para erros, ou seja, esse primeiro erro, que eu acho que é o que a gente falou bem até agora, é a questão da definição estratégica, né? Do que é que você quer transformar, qual é a estratégia digital que você pretende implementar para você saber para onde vai andar, né? Ou seja, é aquela história, quem não sabe para onde está indo, não vai chegar, obviamente, em lugar nenhum, porque a premissa básica é saber para onde se vai. Não vai. Exatamente. Mas eu diria que o segundo tipo de erro que você encontra muito são questões que estão ligadas à liderança da empresa, né? Geralmente os executivos, pelo fato de já terem uma determinada faixa etária, muitos deles não participaram de toda essa evolução, sabe, da internet a partir de 2000 e etc. Né? Eles têm a cabeça bastante ainda tayloriana, custo e receita, e eles acabam não entendendo e não se comprometendo, não assumindo o protagonismo que eles têm que assumir num processo desse de transformação digital. Me chamou muito a atenção, por exemplo, que essa empresa de construção que eu prestei serviço, o presidente foi com a diretoria para uma Vale do Silício, para uma Singularity University, eles viram como é que o mundo está mudando e voltaram realmente bastante entusiasmados com esse negócio, mas isso aí é uma exceção, né? Na realidade, você tem uma falta de comprometimento da alta liderança, que o que ela acaba fazendo? Ela contrata um gerente de inovação ou contrata um pouco mais alto um CDO, né? Um Chief Digital Officer, né? E essas pessoas ficam sozinhas, às vezes com uma equipe muito pequena, sem orçamento e sem poder político para poder justamente implementar essas mudanças, né? E eu acho que isso aí é um erro muito grave. Ou seja, a alta diretoria, principalmente o presidente da empresa, cara, ele tem que virar o Mark Zuckerberg da empresa. Ele tem que falar sobre as futuras plataformas da empresa, ele tem que falar com o acionista, ele tem que falar com o empregado, ele tem que falar com a imprensa, ele tem que ser o verdadeiro embaixador do futuro da empresa e como a tecnologia vai ajudar essa empresa. É o primeiro cara que tem que assumir esse papel. E raramente você vê isso. Mas para isso, Sérgio, você tocou muito bem. Ninguém consegue falar de alguma coisa onde ele não esteja literalmente convencido, né? Ou seja, para ele ser esse embaixador, ele tem que, no mínimo, ter encontrado uma visão. Pode ser que a visão vá, digamos, mudando um pouco de acordo com as táticas que vão sendo implementadas, mas algum norte surge na cabeça desse cara. Talvez quando ele for para o Vale, ou quando ele visitou empresas aqui, ou quando ele se aprofundou um pouco mais, ele conseguiu ter algum momento de iluminação, vamos dizer assim. Uma epifania. Pode ser uma epifania mesmo, onde ele fala, cara, a gente sempre trabalhou o nosso negócio desse jeito, com esses fornecedores, com esse processo, que geravam esses produtos, que a gente atingiu o mercado desse jeito. Mas, de repente, existe uma forma de eu conseguir atingir o mercado diferentemente, porque eu vou mexer em algumas dessas formas de realizar o meu negócio, aonde, de fato, eu vou fazer uma entrega com um produto que é um pouco diferente, porque eu vou dar outras características que as pessoas estão querendo e eu nunca conseguia fazer, porque, obviamente, não existia, talvez, tecnologia para eu fazer isso que eu estou podendo fazer agora, mas eu agora consigo ver que existem possibilidades de eu entregar um produto ou um serviço diferente para uma demanda que eu já tenho, com uma característica diferente através de uma solução que se digitaliza.
Ou seja, um pedaço dessa meu produto, serviço e dessa minha interação vão ser digitalizado efetivamente. Eu vou desmaterializar essa coisa e vou entregar um valor diferente para esse conjunto de clientes. Ou seja, se ele não consegue enxergar isso, é muito difícil que ele consiga defender, né? E aí a gente acaba sempre voltando um pouco para o primeiro passo, né? Porque, na verdade, se ele, obviamente, estudou estrategicamente para onde ele vai, olhou o modelo de negócio, talvez ele consiga ter essa visão e, a partir daí, conseguir trabalhar. Se não, ele pode ser um robô que fica repetindo palavras da borda, mas no fim das contas, ele não sabe nem mesmo o que ele está dizendo, né? É verdade. Isso é que verdade. não é incomum, que não é incomum, né? Eu já tive com CEO de empresa nacional de tecnologia, faturando na casa de centenas de milhões de reais, e que perguntou assim, mas explica uma coisa, esse negócio de cloud computing, né? Por que a Amazon e outra empresa ali não é? Então, mostra que você tem ainda, mesmo em empresas de tecnologia, uma parte do corpo executivo, pelo menos, que ainda está muito desprendido ou descolado do que está acontecendo de fato no mundo hoje, né? Porque quando a gente fala de computação em nuvem, dentro do contexto de uma empresa de tecnologia, não deveria ser uma coisa para se ter dúvida no final da segunda década do século XXI. Eu acho que a gente está um pouco viciado em pensar dessa forma, porque nós somos tecnologistas, né? E eu acho que a grande mudança que aconteceu foi que a raiz das mudanças que você está tendo a partir dos anos, 95, 90 em diante, são mudanças tecnológicas e não de engenharia, né? Antigamente você tinha, né, invenção da luz, invenção do motor, não sei o que, era tudo engenheiro, né? E esses engenheiros não entendem, nem quem é de tecnologia entende de tecnologia o suficiente. Hoje em dia, imagina então os engenheiros, né, os marqueteiros. Então, existe um gap de conhecimento, de formação muito grande. Eu vejo também que no Brasil, você não tem como lá na Singularity University, MIT, Harvard, né? Você tem poucos lugares aqui onde os centros de conhecimento têm uma base ou têm uma capacidade de influenciar de forma concreta os executivos. Ainda é uma coisa muito acadêmica, né? E aí o cara tem que ir para fora do Brasil para ser chacoalhado. Então ele tem que visitar algum ecossistema para ser chacoalhado. Eu acredito que essa falta de sensibilização também, e eu acho que isso é uma obrigação nossa como consultores, como pessoas de tecnologia que transitamos entre esses dois meios, tentar ajudar esses executivos, tentar chacoalhar eles, né, em relação a essas mudanças, ao radicalismo dessas mudanças. Porque não é à toa que eles estão deixando ainda não estão percebendo. Eles não estão encontrando programas que são capazes de mobilizá-los de uma forma mais fácil, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. E eu acho que isso prejudica a evolução e o desenvolvimento nacional. Até multinacionais, onde eu trabalhei, ou com quem eu tenho falado, eu vejo que as pessoas têm uma estratégia digital global, tem um cara lá fora que é o diretor global de transformação digital, mas eles não conseguem cascatear isso para a subsidiária, principalmente aqui nos países em desenvolvimento. É muito mais difícil, justamente porque eu acho que falta essa capacidade de chacoalhar, entendeu? Ou seja, falta essa capacidade de contaminação, né, como você falou, ou seja, fazer uma contaminação real, né? Porque a gente acaba entrando em mais um dos erros, né? Muitas vezes as pessoas vão só para o ambiente de coworking ou no ambiente de interação com startups, achando que isso vai fazer com que, ou seja, essa pontinha que toca numa outra realidade vai conseguir transformar tudo. Eu costumo dizer a história da andorinha que não faz verão, né? Você coloca um ou dois caras lá dentro do cubo, ou dentro de um desses hubs, e aí eles vão passar o dia inteiro em contato com startups que têm uma forma, digamos, de buscar um market fit completamente diferente. Obviamente, elas são menores e, naturalmente, ao serem menores, são mais ágeis. Ao serem menores, são mais ágeis porque também tem uma governança mais frágil, na grande maioria das vezes, enquanto elas não tomam corpo, né?
E aí, ou seja, todos os modelos e todas as práticas que vão sendo aplicadas ali, elas são, obviamente, bastante contaminadoras do ponto de vista de falar, cara, é assim que a gente tem que trabalhar. Tudo bem, só que uma coisa é você estar dentro dessa realidade, vendo empresas que têm 5, 6, 10, 15 pessoas, e aí você vai trazer de lá para dentro da sua realidade que tem 10 mil pessoas, e aí como é que você vai fazer essa mudança, né? Porque essa contaminação ela não vai acontecer simplesmente você contando a beleza do dia a dia de uma empresa que tem 15 pessoas, se de repente dentro de um departamento só tem, sei lá, um departamento em si tem 60, 70, 80 pessoas, já é 3, 4 vezes maior do que a startup como um todo, né? E eu acho que esse é um dos outros erros comuns, e aqui vamos deixar claro que a gente não está sendo contrário à interação de empresas com startups, muito, muito pelo contrário, a gente acredita que isso pode funcionar. O que não vai fazer funcionar é você colocar, digamos, poucas pessoas em contato com essa realidade ou tentando fazer como se fosse uma visita ao jardim zoológico. Não adianta você ir lá e visitar as 200 jaulas de diferentes animais, aí você volta para dentro de casa e fala, ó, lá funciona assim, cada animal tem esse jeitinho, a jaula é desse jeito e tal, porque você não consegue replicar esse modelo, ou seja, a questão da mudança ela requer um esforço importante de ser, obviamente, bem gerida, né, para você envolver os stakeholders, né, aí você acho que colocou muito bem, Sérgio, o fato de que se você não tem uma alta diretoria compromissada com este movimento de mudança, mas sabendo para onde vai, esse segundo movimento de embelezar o seu ambiente de trabalho ou ir simplesmente do lado de fora tentar ver como startups funcionam, é só perda de tempo e dinheiro, porque não vai resultar em nada. Aliás, o que pode resultar é você perder essas pessoas, porque essas pessoas se contaminam e elas vão trabalhar nas startups, ou elas vão criar a sua startup, elas não vão mais ficar com você, porque elas falam, agora, não consigo mudar, né? Vamos ser também pragmáticos, sabe? Eu acho que quando eu estou falando de que os executivos eles têm que assumir a responsabilidade, o fato dele não ser convencido, o fato dele não saber sobre aquele assunto, não é desculpa. Então, senhores presidentes, senhores executivos, né, mexam-se, porque é inaceitável hoje em dia que um executivo não queira ao menos procurar um lugar onde ele possa se instruir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu almocei com um cara que foi nomeado há um mês atrás CEO de um estaleiro brasileiro, de um grande estaleiro. Um dos maiores do mundo, inclusive. Esse cara chegou para mim humildemente falando, Sérgio, eu tenho muita experiência em navio, em tecnologia, etc., mas eu não conheço dessas coisas novas aí. Eu quero que você faça para mim um programa de transferência de conhecimento para eu poder entender essas categorias, desde, sei lá, modelo de negócio, novas tecnologias, essa tal de transformação digital. Então você vê que ele está fazendo isso, inclusive, do bolso dele, não é empresa, não. Porque ele, como executivo, está sentindo que para ele poder enfrentar e mudar os paradigmas da empresa, ele tem que se autotransformar. Então, eu acho que há um paternalismo, né, um vitimismo, né, que tem que ser evitado. Eu acho que todos os executivos, e mais, todos os profissionais que estão nas empresas e que estão vendo que o mundo está mudando, têm que buscar algum tipo de treinamento, de aconselhamento, de mentoring, para poder se posicionar em relação à nova economia, porque ninguém vai ficar esperando e não tem que ficar sendo convencido nem nada, tem que ir para dentro logo, né? Essa que é a minha observação, não tem desculpa. Bom, e isso está completamente alinhado com o que eu e o Maurício temos feito no último ano e um pouco mais, né? Inclusive, a gente tem dito até que a gente já passou da fase de convencer as pessoas, porque, na verdade, se a gente tiver que convencer você que você tem que estar sendo transformado, no mínimo tem algum problema sério com você, porque a sua vida pessoal já foi transformada, né? Você já pega transporte de um jeito diferente, você já se hospeda de um jeito diferente, você já consome comida de um jeito diferente, você já faz check-in de avião de um jeito diferente, você já faz tudo de uma forma completamente diferente, mas quando você entra dentro do seu ambiente de trabalho, você acha absolutamente normal entrar no túnel do tempo e fazer tudo de um jeito completamente ultrapassado
e colocar a culpa dos problemas do mundo do lado de fora, né? É aquela doença tradicional do indivíduo que ele não tem problema nenhum, o problema são os outros, né? Então, eu concordo completamente com o que você está dizendo. A gente tem ajudado também muitos executivos que estão preocupados em eles mesmos entenderem o que está acontecendo. E como você falou, se você não entender isso, se você não fizer esse esforço, você vai estar em problema, porque, na verdade, a companhia, de um jeito ou de outro, dependendo do tamanho, da idade, de como ela se movimenta, ela acaba encontrando um caminho. Talvez consiga encontrar um caminho. E esse caminho pode ser um caminho sem você. E o problema é que, se ele for um caminho sem você, você não vai mais conseguir outro caminho onde você consiga se enquadrar, porque você virou a entidade estranha. E não faz a menor diferença se você é o CEO ou se você é um coordenador ou supervisor que chegou numa posição de liderança mais ainda, digamos assim, numa posição de liderança mais baixa. O que interessa é, se você não entendeu como é que as coisas estão mudando e como é que você tem que ajudar a companhia a mudar e a transformar o seu departamento, a sua responsabilidade, a sua área de atuação, problemas sérios existirão para a empresa e para você. E o mesmo se aplica não só a quem está na posição, mas como para quem está querendo chegar na posição, porque essa é a nova realidade, né? Com certeza. Eu acho que isso afeta a todo mundo. Uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho, sei lá, uns 40 artigos que eu escrevi já no LinkedIn sobre transformação digital, sempre sobre a ótica estratégica. E eu comecei a analisar o público que estava dando like, etc. Né? E para minha surpresa, existe uma parte significativa que são de pessoas que não têm nível gerencial, que são coordenadores, que são líderes de projeto, que são desenvolvedores, ou seja, você vê que mesmo tratando estrategicamente desse assunto, existe uma curiosidade, né, eu diria uma fome, né, que o pessoal tem, independentemente do grau hierárquico, de entender o que está acontecendo, para onde vai, por que dessas coisas, né, que estão acontecendo. Não só você dominar metodologias e ganhar e colecionar certificados, né, mas principalmente você entender para onde vai. E aí, justiça seja feita também, como eu falei, eu acho que tem uma oferta pequena desse tipo de treinamento, de mentoria, e eu acho ao mesmo tempo que existe uma poluição muito grande e banalização do nome transformação digital. Muita gente querendo vender produto de software, produto de hardware, né? Então, hoje, se você trocar o cartucho de impressora, vão dizer que você amanhã está fazendo transformação digital. Sabe? Você tem, Sérgio, uma questão que em muitas empresas, essas pessoas que você está falando têm mais conexão com a realidade do cliente da empresa. E elas têm uma melhor percepção do quanto a empresa está sob ameaça do que o próprio cara que deveria estar tendo essa visão de acordo com o modelo tradicional, né? Muito bem dito. Esses são os verdadeiros agentes da transformação digital. Essa empresa de construção que eu fiz esse trabalho foi muito interessante, porque os caras que eram os corretores, o pessoal do desenvolvimento imobiliário, eles estão lá na ponta, eles sabem o que o cliente quer. E os engenheiros muitas vezes começam a criar plataformas e soluções digitais que não interessam. Me falaram de coisas hilárias, tipo reunião de condomínio, que eles falam, não, a gente está botando carro elétrico aqui para vocês, vamos botar teto solar no condomínio, né? E os condôminos falam, mas quem é que pediu isso? A gente não precisa desse negócio, a gente quer uma pracinha aqui na frente, pô. Então, a transformação digital, ela passa também até por você ter um papel de planejamento urbano, cara. Em vez de você ficar botando só tecnologia por tecnologia, entendeu? Então, é muito interessante esse gap, né, de perspectiva. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma sobrecarga de anúncios e de propagandas, onde se mistura o conceito de transformação digital com o conceito de inovação. Eu acho que isso é um erro também. A maioria das empresas começam inovando e não sabem que estão inovando apenas, né? Elas não sabem que não estão transformando. Então, isso é um problema que eu acho que é muito sério, porque não está afetando o modelo de negócio deles, né? E, porque mais uma vez, a necessidade de conhecimento para você poder discernir o joio do trigo. Né? De novo, é aquilo que você acabou dizendo, ou seja, inovação não é necessariamente
fazer transformação, né? Você pode estar fazendo muita inovação, e tem muita empresa fazendo bastante inovação, aonde você está, no fim das contas, talvez criando um produto diferente ou fazendo de uma forma diferente, mas o seu modelo de negócio continua absolutamente as is, né? Então, as empresas, inclusive, já fazem inovação há muito tempo, até porque, senão, muitas delas não teriam sobrevivido às N etapas que passaram até hoje. Aliás, inovação é uma coisa que não tem nada a ver com a chegada da internet. O mundo está inovando há muitos anos e não vai parar de inovar, né? A questão da transformação digital é completamente diferente. Então, é claro que muitas vezes o seu processo de transformação envolve algumas ou muitas, talvez, inovações. Mas não significa que o fato de você estar fazendo muitas inovações, automaticamente a transformação vai acontecer por si só. São dois caminhos que podem se encontrar, como podem andar em paralelo o resto da vida e em momento nenhum encontrar ponto em comum, né? Acho que se a gente pudesse fazer um resumo até agora do que a gente conversou, a gente conversou o seguinte: a gente falou sobre erros estratégicos, né? E aí, basicamente, a gente falou sobre a falta de um direcionamento e a falta da gente saber onde a gente está e para onde a gente vai, né? São duas coisas fundamentais. Outro erro também estratégico que a gente conversou foi a visão excessivamente imediatista que se tem, né, de ter resultado. O segundo tipo de erro são os erros que a gente chamou de erros de liderança, né? Ou seja, a falta de comprometimento, a falta de protagonismo, né? A falta de conhecimento que o executivo é obrigado a ter. Não adianta ele ficar esperando, ele que tem que correr atrás. E eu acho que tem dois tipos de erros, né? Se a gente fosse falar, duas classes de erro que são muito importantes, que são os erros de gestão e os erros de execução, né? Que ainda se erra muito nisso. Erro de gestão, que eu quero dizer numa transformação, quando você não tem objetivos compartilhados. Então, por exemplo, existem empresas cujo objetivo do presidente da diretoria é o seguinte: olha, você vai ser responsável pelo faturamento da empresa e X% desse faturamento vai ser resultado do novo modelo de negócio ou daquilo que você transformou nos últimos 2, 3 anos. Você vai ter uma meta agora de avaliação onde o seu sucesso como marketing vai depender também do sucesso da engenharia e da área de vendas. Então, você começa a amarrar isso aos objetivos das pessoas, porque enquanto isso não existir, eles vão ficar muito restritos à agenda individual ou departamental daqueles executivos. Então, isso para mim é um problema de planejamento e gestão, porque você não consegue amarrar objetivo estratégico, empresarial, com o que essa pessoa precisa fazer para atingir esses objetivos, né? E, bom, a gente já falou também dos silos funcionais, que eu considero também um grande problema que a gente tem no que diz respeito à gestão. E no que diz respeito à parte de execução, eu acho que o principal erro de execução, na minha opinião, né, independentemente de qualquer metodologia, é você não envolver as áreas de negócio, principalmente numa transformação digital. O que eu vejo de empresa fazendo o robozinho, fazendo o chatbot, fazendo a coisa cantar, voar, assobiar, entendeu? Mas sozinhos, né? Não porque eles não tenham chamado a área de negócio, mas é porque, de repente, a área de negócio nem se interessou. Eu acho isso aí temerário. Da mesma forma também que você ter pessoas no negócio que contratam uma empresa de mídia, né, uma empresa de propaganda que se arroba a capacitação de desenvolver soluções tecnológicas, né, que depois que são desenvolvidas, elas não se integram com o patrimônio tecnológico da empresa. Então, eu acho que isso é um problema muito sério que a gente ainda vê muito, por causa dessa visão imediatista, né? Eu acho que falta maturidade, né? Muitas vezes falta bastante maturidade, né? Dependendo do tipo de tecnologia, do tipo de solução que você vai aplicar, isso pode ser mais ou menos sério ou mais ou menos latente, né? Por exemplo, inteligência artificial, que é a coisa que mais se fala hoje, toda empresa quer implantar alguma solução de inteligência artificial, até para você poder dizer para todo mundo que você está implantando inteligência artificial, então você é moderninho, obviamente você está se transformando.
O grande problema disso é que a maioria dos projetos de inteligência artificial, quando eles começam a apresentar resultados, toda vez que o resultado que é apresentado é muito diferente do senso comum, automaticamente o projeto está errado. Né? Ou seja, toda vez que o algoritmo diz alguma coisa que os executivos não conseguiram perceber nunca ao longo da vida, obviamente o algoritmo está errado, porque, cara, eles têm 30, 40 anos de experiência nesse mercado, é óbvio que esse algoritmo está mal feito. Né? Se a gente fosse acreditar nisso, o vírus, o coronavírus não teria sido detectado, porque ele foi detectado justamente por um algoritmo de machine learning, que conseguiu perceber que o número de casos estava aumentando e falou, cara, tem alguma coisa estranha aí, tem uma epidemia surgindo. Né? 6 dias antes, inclusive. Isso, exatamente, antes do CDC, que é a organização número 1 do mundo para acompanhar essas coisas. E isso parece um pequeno problema, mas isso é um grande problema. Porque, na verdade, ali você acaba jogando fora muitos esforços, porque, na verdade, você não consegue colher o resultado, porque você não aceita aquele resultado como possível, ou seja, você é imaturo para estar trabalhando com aquele tipo de projeto. Eu já vivi isso em empresas onde eu trabalhei, em situações onde eu prestei serviço, e o que acontece quando você trabalha com dados, isso é mais fácil de ser percebido, porque toda vez que o algoritmo prevê notícia ruim, ninguém gosta de notícia ruim e ninguém gosta de filho feio. Mas o algoritmo vai aprendendo, né? E no fim das contas, quando ele indica, está indicando um resultado de uma análise que não é casuística. Né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito importante e é um erro muito tradicional. Sim. Se a empresa não se prepara para ter maturidade, o que acontece você vai despender esforços e não vai colher os resultados adequados porque, infelizmente, você não consegue acreditar naquilo que você está fazendo. E você é mais experiente do que o processo. E isso é um problema bastante comum e corriqueiro. Eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso que eu vivi em 1996, cara. Foi nessa época lá de Plano Real que eu trabalhava numa grande multinacional que faturava 95% dos seus produtos à vista. Então, ela tinha um fluxo de caixa de 500 milhões de dólares todo dia para aplicar no mercado financeiro. E naquela época era o tal do overnight, né? Para quem não nasceu nessa época, né? O overnight era uma operação financeira que você fazia com papéis de renda fixa de um dia para o outro e rendia dinheiro à beça. E muitas empresas, inclusive, sobreviveram na época da inflação porque elas aplicavam dinheiro e ganhavam mais dinheiro com isso do que produzindo o seu produto final. E então, o que aconteceu? Quando o Plano Real chegou, acabaram-se essas operações praticamente e as empresas tiveram que focar mais em operações chamadas de longo prazo, de 90 dias, 180 dias. E o pessoal da área financeira de aplicação de investimento não estava mais acostumado a trabalhar com aplicações de longo prazo. E eu comecei a pesquisar no mercado e descobri uma tal de inteligência artificial, isso foi em 96, né? Chamei o pessoal da universidade e eles fizeram um modelo. Esse modelo ele calculava 1000 fluxos de caixa em 7 minutos, até achar um fluxo de caixa de 180 dias que ele otimizasse a taxa de retorno daquela aplicação financeira. O pessoal da área financeira me chamou de inteligente artificial na época. E quando eles começaram a ver o resultado, eles ficaram assustados porque achavam que iam perder o emprego. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando, né? Porque imagina, em 96, se até hoje o pessoal tem dificuldade, imagina em 96 o que o pessoal não achava de um troço desses, né? Que se chamava algoritmo genético, né? Hoje você tem nomes mais sexys, né? Tipo machine learning, né? Mas isso é algoritmo genético, né? Então, realmente, eu acho que esse preconceito, ele é um problema grave mesmo. Olha só, a gente tem mais algum erro que a gente quer ressaltar, porque eu queria que a gente também tentasse inverter um pouco a história e olhar, talvez, por um lado um pouco positivo. Se a gente pega as estatísticas, né? Ou seja, a gente sabe que mais de 70% dos projetos de transformação digital não dão em nada, e isso são vários institutos dizendo que está fracassando demais. Né? A questão
como é que, ou seja, os outros 30 dão certo. Eles dão certo simplesmente porque os caras não cometem esses erros. Ou seja, vamos pensar e vamos debater um pouco sobre aqueles projetos que a gente tem visto que têm dado certo, ou seja, o que é que as empresas estão fazendo que são caminhos interessantes, ou seja, como é que a gente explora essa questão do erro. O erro é bom para as pessoas não cometerem eles, mas, ou seja, será que também tem coisas certas que ainda não deram resultados em erro, né? Ou seja, como é que a gente vai por um outro caminho? Né? Eu acho que tem algumas experiências que são bastante interessantes nesse aspecto, né? Eu gosto muito do case da Lego, né? Que é uma empresa que foi criada em 1932, né? Aquelas pecinhas de plástico, e ela, durante muitas décadas, ela reinou sozinha no mercado. E aí, a partir da década de 90, começou a surgir a Hasbro, começou a surgir outras empresas de brinquedos chineses, né? E eles ficaram numa situação tão delicada que quase que eles abriram falência nos anos 2000. Aí eles contrataram um cara novo, e esse cara novo fez uma série de mudanças lá, mas a principal mudança dele foi o seguinte: ele botou a empresa, e isso é um caso extremo, mas ele botou a empresa durante quase que 3 anos sem crescer, só consertando a casa. Consertando a casa, os problemas, reduzia a quantidade de produtos que eles tinham, 14 mil SKUs de produtinho de plástico, passou para 4 mil. 14 mil, cara, tinha pizzazinha de plástico que os caras tinham, né? Então, eles cortaram isso, eles cortaram contratos que eles tinham que eram desnecessários, né? E a partir, então, que eles começaram a zerar essa questão financeira, que eles começaram, então, a fazer o treino para a transformação digital. Então, a principal mensagem que se quer dizer aqui é que a transformação ela é uma questão de tentativa e erro, porém, com uma visão na frente, um status realista atrás, né? E uma humildade e uma perseverança no meio que faz com que você, a cada tentativa, você aprimore e aprenda com as lições anteriores. E foi assim que ela chegou onde ela chegou, que hoje ela tem, quer dizer, sei lá, 2014, 15, 16, ela está com lucro já de 800 milhões de euros, ela se recuperou, né? A Lego é um caso bonito, né? Porque realmente é muito visível a transformação dela, né? Um caso muito marcante para mim da Lego foi numa apresentação da Apple, num desses lançamentos de novas versões de iPhone, aonde uma das apresentações no palco era uma solução de realidade aumentada da Lego. E era muito bacana a solução que os caras apresentavam. Para mim é muito impactante, tanto é que eu vou repetir ela agora, onde eles traziam um daqueles conjuntos montáveis, né, que era um castelo, e aí a criança montava aquele castelo e ela tinha um software, né, que ela colocava no telefone, onde ela mirava para aquele castelo e aquele castelo virava parte de uma cidade. E aí, ali, ela começava a interagir com outras peças. Ela continuava vendo o castelo que ela montou através da realidade aumentada, só que tinham várias outras ações interagindo naquele jogo. Então, ela ficava jogando alguma coisa aqui que dependia daquele castelo montado fisicamente com as pecinhas do Lego. Então, ela conseguiu unir a necessidade da criança se envolver com a dificuldade da montagem das peças e ali ter uma interação offline, e depois como juntar aquele offline num mundo, digamos, online, digital, tão bacana, que começa a gerar uma super imersão. Então ali você vê o trabalho que a Lego teve de, obviamente, encontrar e trabalhar o próprio mercado da montagem tradicional, mas, ao mesmo tempo, entender quais eram os próximos passos que iam transformar a experiência do seu cliente, que é as pessoas que montam, as crianças, e não só crianças, né, porque você tem aquelas grandes peças e tal, mas vamos nos focar no mercado principal, que talvez sejam as crianças. Como levar uma experiência maior para ele, digital, dada que essa criança hoje está cada vez mais digitalizada, como eu trazer ela de lá para o mundo físico e fazer a volta, né? Então, esse é um bom exemplo de que há um caminho possível, com certeza, com nuances diferentes, envolvendo diferentes tecnologias, mas buscando, de novo, agradar quem? O cliente, né? Porque, no fim das contas, ela pensou em como que eu vou dar experiência diferente e como que eu vou criar um valor diferente para esse cliente,
através da digitalização desse processo de experiência. Então, tem um pedaço manual e um pedaço digital. Esse, para mim, é um caso belíssimo de como que eles conseguiram se transformar e entender o novo, né? A nova economia. Eu acho que tem também um caso muito bacana que saiu no Valor Econômico da Panasonic, né? Ela criou alguns anos atrás uma empresa no Japão chamada Panasonic Construction, que é uma empresa que já estava faturando 6 bilhões de dólares, já tinha 2 mil empregados, e a Panasonic ela se deu conta que ela não poderia ser, do ponto de vista de transformação, de postura na nova economia, simplesmente uma empresa de eletroeletrônico somente, que ela tinha como papel resolver um problema mais amplo na vida das pessoas, e ela resolveu abraçar o problema chamado habitar, morar. Então, o que ela fez? Ela fez um consórcio, ela fez uma plataforma onde se juntaram uma série de empresas fornecedoras e parceiras, e essa empresa é uma empresa que você vai, ela constrói a casa para você, e ela já constrói com os eletrodomésticos e eletroeletrônicos já prontos lá dentro. E ela cuida da eficiência energética e da assistência técnica toda. Porque como cada vez mais a gente está com essa coisa da internet das coisas e sensores e etc., ela já vai cuidar da casa toda nesse aspecto, né? Então, isso é um exemplo também de como uma empresa que tem a cabeça aberta, né, ela começa a se juntar com outras empresas para oferecer uma cadeia de valor estendida. Então, transformação digital também é você se associar aos teus parceiros e oferecer um resultado da cadeia, não só do produto final, né? Isso é uma coisa que eu achei muito bacana também. Bom, Sérgio, eu acho que a gente conseguiu passar aí pelos principais pontos, né? Acho que a gente passou pelos erros mais tradicionais, conseguimos abordar alguns casos, passamos por casos de sucesso, que eu acho que é bem importante. Se você tem alguma outra mensagem final, acho que a gente pode ir encaminhando para o fim, porque senão daqui a pouco as pessoas dormem. Eu acho que o mais importante nessa parte toda é que você tem estratégia, tecnologia e pessoas, né? Com certeza o elemento mais importante, onde tem mais erro, é no elemento humano, porque esse é o elemento mais difícil, porque você está mexendo com emoções, você está mexendo com expectativas, com medo, né? E isso tem que ser super bem trabalhado. Em segundo lugar, eu diria que os erros acontecem também por uma questão de estratégia, né, de faltar bússola, né, de onde você está e para onde você vai. Sem bússola, meu amigo, você está perdido e qualquer lugar serve, né? Depois, então, é que vem a tecnologia, vem as metodologias, etc. e tal, né? Então, acho que tem que ter paciência, eu acho que tem que ter essa visão, e eu acho que você tem que aprender com os erros, que é o mais importante. Essa que seria a grande mensagem disso, né? Beleza, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante, concordo com você, acho que o caminho é esse. E sem bússola, nem Cabral chegou aqui sem bússola, essa história de que ele perdeu e caiu aqui, ninguém acredita, porque ele não teria nem saído de lá, né? É verdade. Bom, a gente passou aqui por uma série de pontos que eu acho que são muito relevantes para quem está olhando para essa necessidade hoje em dia. E, Sérgio, acho que mais do que qualquer coisa, eu queria agradecer você por tomar o tempo de se juntar a gente aqui para bater esse papo. Imagina, porque prazer. É tempo, né, que a gente coloca, né? A gente sabe que é hora que você está em casa e, teoricamente, descansando, e aí você tira para vir aqui conversar com a gente. Então, obrigado. Imagina, eu que agradeço aí a participação aí, essa possibilidade de trocar com vocês também. Um grande prazer. Valeu, pessoal. Então, obrigado a todos. Nos vemos na próxima live. Ou no próximo programa aí na semana, né? Exatamente. Isso aí. Um grande abraço aí. Mas, pessoal,